Então, gente, boa noite, bem-vindas e bem-vindos, de forma especial, o nosso querido pastor Emílio, que está conosco hoje à noite lá de Porto Alegre. Pela veste já tá fresquinho lá, né? Começando o outono. A gente aqui continua assim, né? Sem manguinha o ano todo. Esse clima bom de São Luís. Eu compartilho com vocês as palavras das senhas diárias de hoje, do Novo Testamento, conforme 1 João, capítulo 3, os versículos 19 a 20. Nisto conheceremos que somos da verdade, bem como, diante dele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Que essa palavra possa chegar até nós não só na nossa cabeça, não só nos ouvidos, mas mais profundo do nosso coração. Quando nós conhecemos a verdade, a palavra viva que é o nosso Senhor, a graça se torna tão presente nas nossas vidas, nos dando tranquilidade, segurança nas nossas fraquezas, nas nossas ansiedades e também diante do nosso pecado, porque nós sabemos que podemos confessá-lo com sinceridade, na certeza de que Deus nos acolhe e nos carrega com a sua graça maravilhosa. Que o sopro do Santo Espírito seja conosco nessa noite de hoje, cada uma e cada um de nós nas suas casas, nos inspirando, e que o pastor Emílio possa ser instrumento, ser guiado por esse mesmo sopro nessa noite de hoje, nos conduzindo através da palavra. Que Deus abençoe a nossa reflexão, a nossa conversa nessa noite de hoje. Amém. Amém. A palavra está contigo, querido. E se tu quiseres te apresentar, eu falei só muito brevemente quem tu és, então te sinta livre, tá bom? Tá bom. Então, uma boa noite a todas e a todos. Na verdade, bom, Tarcísio, quem depois também nos acompanhar aqui mais tarde, então, eu sou o pastor Emílio Fort e moro aqui em Porto Alegre. Hoje tá assim, né? Eu de manhã estava mais fresquinho, daí estava com uma blusa, daí eu tirava a blusa, ficava com frio, colocava a blusa, ficava com calor. E assim foi. Agora tá mais ou menos na mesma coisa. Eu coloquei mas aí eu tô com um pouco de calor. Se eu tiro, eu fico com frio. Então, o clima está mais ou menos assim, começando a chegar o outono, né? Nós tivemos bastante calor esse ano e agora, então, começa a esfriar aos pouquinhos. É bom estar com você, Franciele, que bom que você fez esse convite. Fiquei muito feliz, né, de estar com vocês, com a Ana Rosa, com o Tarcísio, com a Alessandra e com a Miriam, que é aqui de Porto Alegre. Então, atualmente eu atuo como assessor teológico da presidência da ISLB e estou no Ministério Pastoral desde 1991. Então, já tem mais de 30 anos no Ministério Pastoral. E a minha primeira paróquia foi numa região mais quente também, foi em Alta Floresta do Oeste, na Rondônia, né? Então, tenho saudades desse período, assim, que não tinha inverno muito também. Então, a Franciele deixou o tema livre e eu pensei, então, de abordar com vocês. Ela falou de trazer um estudo sobre Quaresma e Páscoa, né? Então, a gente abordar a questão da Quaresma hoje e no próximo encontro, então, falar da Páscoa. E no encontro de hoje, pensei em tematizar um pouco a questão do jejum. Mas já vou dizer, então, depois por que vamos falar mais de jejum. Bom, iniciando, vocês devem conhecer um texto do livro de Eclesiastes, bem famoso, que diz: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, versículo 1. E o texto segue lá dizendo que há tempo para nascer, tempo para morrer, para plantar, para arrancar, para derrubar, para construir, etc., né?
Muitas vezes nós precisamos esperar o tempo certo, ou aproveitar o tempo certo para fazer algo. Muitas vezes nós precisamos organizar o tempo, e outras vezes parece nos faltar o tempo, não é assim? Muitas vezes a gente pensa, mas o tempo passa, estou sem tempo, não é? O calendário marca o tempo com base em dias, semanas, meses. Cada dia que passa é um passo numa caminhada cheia de ciclos. Finda um dia, nasce o seguinte, termina a semana, inicia-se outra, após o fim do mês, vira-se a folha do calendário e a vida segue em frente. E assim passam-se os meses, os anos, os ciclos se renovam e nós vamos envelhecendo também, né? O tempo vai passando sutilmente, conforme diz uma música natalina. E também a igreja cristã possui um calendário baseado em ciclos. Trata-se do calendário litúrgico. Então, esse calendário litúrgico organiza o tempo da igreja. Mas esse calendário não faz com que a gente envelheça. Pelo contrário, ele está sempre nos animando novamente, não é? A celebrar os eventos mais importantes da fé. O calendário litúrgico nos ajuda a refletir, a celebrar os momentos mais importantes da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, da vinda do Espírito Santo, da vida da igreja no mundo. Então, nós, através do calendário litúrgico, nós lembramos o que aconteceu no passado, nós celebramos o presente e também olhamos confiantes para o futuro. E agora nós estamos no tempo da Quaresma, que é um tempo muito especial no calendário litúrgico. Mas antes de falar, então, da Quaresma, eu queria falar um pouquinho mais sobre o tempo litúrgico, ou esse ano litúrgico. Não sei até que ponto vocês estão familiarizados com a questão do calendário litúrgico. Eu vou pedir aqui tomar a liberdade de compartilhar com vocês, então, aqui uma apresentação aqui. Aí vocês me dizem aí quando chegou aí a apresentação, aí se já tá visível. Está sim. Então, tá bom. Então, o nosso calendário litúrgico, o ano da igreja, ele não coincide com o ano civil. O ano civil sempre começa, pelo menos, né, no Ocidente, começa no primeiro dia de janeiro. E o calendário da igreja, o calendário eclesiástico, ele inicia com a primeira semana de Advento. Então, nós sempre iniciamos o ano da igreja antes do calendário civil. Então, lá no final de novembro, início de dezembro, a gente inicia o ano da igreja. E esse ano, né, como eu disse, ele não marca o envelhecimento, mas renova a vida comunitária a cada ciclo. E nós temos 3 grandes ciclos no calendário litúrgico. O primeiro ciclo é o ciclo que a gente chama ciclo do Natal, né? Aqui esse ciclo é marcado pelo tempo de Advento, essas 4 semanas ali antes do Natal, pelo próprio Natal e vai então até a Epifania, ali no início de janeiro. Depois, então, começa o ciclo da Páscoa, que é determinado pelo tempo da Quaresma. Então, temos todo esse período da Quaresma, o Domingo de Ramos, a Sexta-feira Santa, né, todo também o Tríduo Pascal, que a gente celebra a partir da quinta-feira. Temos o Domingo Pascal, Ascensão e Pentecostes, né, o que marca assim, esse ciclo. Então, seria o segundo grande ciclo.
E o terceiro ciclo, que é o maior ciclo também do calendário litúrgico, é o que a gente chama de ciclo do tempo comum. Ele inicia ali com o domingo da Trindade, e daí vai assim, aí você vai ter assim vários domingos que se chamam assim, primeiro domingo, tal, após isso, após aquilo, né? Temos aí Ação de Graças, Reforma, Cristo Rei. Aqui teria uma outra imagem aqui do calendário. Aqui a gente vê, então, nessa imagem, os anos. Então, esse calendário aqui está disponível lá no portal luterano. Vocês podem, na busca lá, procurar por ano litúrgico, e aí vocês vão encontrar aqui a gente pode ver, então, os ciclos, né? Também com as cores litúrgicas de cada período, né? Então, nós passamos aqui pelo Advento, que foi o primeiro período, né? O Natal, né? E aí estamos aqui nesse período aqui, que é o período, então, da Quaresma, que iniciou ali na quarta-feira de cinzas, né? E vai, então, ali até a Páscoa. Então, esse é, assim, o calendário litúrgico, que é um calendário não inventado pela ISLB. Ele é um calendário que já vem lá da nossa tradição cristã de muitos séculos. Então, muitas igrejas também utilizam esse calendário, né? Então, assim, só para ter essa ideia, assim, um pouco do calendário litúrgico, antes da gente, então, falar da Quaresma. Bom, então, com a Quaresma, nós iniciamos o ciclo da Páscoa. E essa expressão Quaresma, ela vem do termo latino quadragésima, ou significa o quadragésimo. Quer dizer, indica o período de 40 dias que inicia com a quarta-feira de cinzas. Então, daí que vem o termo Quaresma, né? É do termo latino quadragésima, que significa quadragésimo, né? Então, tem a ver com 40 dias. A gente vai ver depois que dá um pouquinho mais do que 40, e também vamos ver por que dá mais do que 40 dias, exatamente, né? Se vocês contarem desde a quarta-feira de cinzas, né, até a Páscoa, vai dar mais de 40 dias. Então, como é que é conhecido o tempo da Quaresma? Não sei como é que é aí na região de vocês. Tem algum costume especial aí na época da Quaresma, ou na tradição de vocês? O que se costuma fazer aí na Quaresma? Está aberto aí para... Eu teria interesse de ouvir, assim, você tem... É diferente aí? Tem alguma coisa especial na Quaresma? Boa noite a todos, todas. Boa noite, Wellington. Tudo bem? Tudo bom. bem. Deixa eu dar uma opinião aqui como maranhense aqui, raiz, né? Aqui a Quaresma, ela é... desculpa, para quem não me conhece, meu nome é Wellington Diniz, né? Também congrego aí na Igreja Luterana, aí, sob a maravilhosa condução da pastora Franciele. Bem, aqui o costume, né, pelo fato de ser um estado, né, e uma capital predominantemente católica, né, prevalecem aqueles costumes da Igreja Católica, né, o próprio jejum, da abstenção de comer carne, os mais velhos, a partir do momento que está chegando mais próximo aí da chamada Sexta-feira Santa, eles passam a ficar, de certa forma, reclusos. Criança não pode fazer barulho, né? Senão vai apanhar no sábado de Aleluia. Criança apronta a semana toda, mas sabe que no sábado de Aleluia vai entrar na peia, né? Então, são costumes assim... que são preservados, né? E lógico que eles não prevalecem sobre as igrejas protestantes, mas, de certa forma, há uma certa reclusão, né? Uma certa diminuição das atividades. Muitas pessoas guardam o jejum mesmo,
dessa forma. Então, isso assim acabou se incorporando nos costumes das pessoas. É muito, muito nessa linha que eu posso fazer assim, de uma maneira breve. Ah, legal. Obrigado. Nada. Então, veja, interessante, eu também, eu cresci assim também sob essa tradição, Wellington, né, de que o período assim da Quaresma era um período assim, um pouco mais de silêncio, né, especialmente de fato na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, quando eu era criança, a gente praticamente não fazia nada, né? Não ouvia, o rádio não era ligado. Eu lembro que a gente, na época, só tinha fogão a lenha, então você não picava lenha naquele dia, você já picava no dia antes, já fazia todo o serviço antes, né, para naquele dia. Então, de fato, as crianças também não faziam muito barulho, a gente brincava, mas brincava assim, sem muito barulho, né? Então, eu acho que é uma tradição, assim, que era, né, bem conhecida, assim, já, assim, pelo menos há alguns anos. E a questão do jejum, de fato, é uma das características bem fortes da Quaresma. Então, a Quaresma é conhecida como tempo de jejum. E o jejum em si não é uma prática católica, né? É uma prática muito antiga que as comunidades cristãs herdaram do judaísmo. Então, se a gente já vê lá no Antigo Testamento, né, onde estão as nossas raízes cristãs, né, se tinha o hábito, né, do jejum. Então, o que é o jejum? Ele é a abstinência de alimentos ou de determinados alimentos, né? Então, às vezes, né, hoje, principalmente no ambiente católico, então você evita a carne vermelha, né? Então, certos alimentos, né? Mas também pode ser você ficar um dia sem comer, se abster de toda a alimentação, né? Também a Quaresma é caracterizada pela prática da penitência e de boas obras. Isso, assim, é o que a gente herdou, assim, da antiga tradição cristã, e, né, o jejum já vem lá do tempo do Antigo Testamento, né? Então, a Bíblia tem muitas passagens, são mais de 30 passagens que falam sobre jejum. E o que é a motivação ou a intenção do jejum na Bíblia? Então, eu vou compartilhar aqui alguns textos bíblicos, vou compartilhar de novo aqui pela apresentação aqui. Então, uma das motivações, ou, né, daquilo que levava, das intenções do jejum, né, uma delas a gente pode perceber a questão do arrependimento ou da conversão. Nós lemos, por exemplo, em 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 6, Samuel disse mais: congreguem todo o Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água e a derramaram diante do Senhor, jejuaram naquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Então, o que é julgar aqui? O Samuel era um juiz, né? Naquela época não havia reis ainda na terra de Israel, então as questões do povo eram julgadas, né, por um juiz ou uma juíza. Nós tínhamos também mulheres que eram juízes, a exemplo de Débora, né? Então, aqui estava falando do Samuel, que era um juiz, né, que julgava, então, as questões E aqui o povo vai lá e jejua em sinal de penitência, de arrependimento, né? Porque reconhecem que pecaram contra Deus, né? Um outro texto aqui, que é o texto de Neemias, né? Também ali nós ouvimos: quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor,
Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Então aqui o jejum reforça a oração de confissão de pecados, né? Feita. Então é mais, né, um reforço aqui, um sinal de arrependimento, de pedido de perdão, né? Também no livro de Joel, nós lemos Joel capítulo 12, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. É bem interessante, né? Que aqui é até uma palavra, né, de estímulo a jejuar, né, a prantear e até a chorar, né, pelos pecados cometidos. Então, aqui, uma das motivações para o jejum na Bíblia é a questão, né, da pessoa reconhecer o seu pecado, né, e com isso, né, reconhecer que não cumpriu os mandamentos de Deus e então mostrar através do jejum, né, o seu arrependimento, né? Então essa é uma das motivações do jejum. Mas o jejum também, no Antigo Testamento, ele podia ser uma expressão de luto, né? Isso é o que nós lemos em 1 Crônicas, no capítulo 10, versículo 12. Todos os homens valentes se levantaram, pegaram o corpo de Saul e os corpos dos filhos e os trouxeram a Jabes. Depois sepultaram os ossos deles debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Né? Então, também em situações de luto, de sofrimento, também se costumava jejuar. O que nós lemos aqui também em Esther, em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitas vezes se deitavam em pano de saco e em cinza. Então, novamente aqui nós temos a questão do jejum, né, como expressão de luto. E é bem interessante que muito também a gente vê essa questão do choro, da lamentação, né? E eu também, assim, aprendi que homem não chora, né? Infelizmente, assim, nasci dentro de uma cultura, né, assim, de que, né, choro é uma coisa, assim, que a gente não deve evitar, né, pelo menos algumas pessoas, né, mas, assim, a gente vê como o choro também faz parte da vida de fé, né, a lamentação também, né, então, bem interessante, assim, que você expressa, né, os teus sentimentos, né, através de várias formas, né, e aqui a gente vê tanto na questão também do arrependimento, como na questão do luto, né, entra muito a questão do jejum, do choro e também do lamento, né, na vida de fé. E uma outra situação, assim, que motiva o jejum são as necessidades, né? Quando a pessoa está numa situação de necessidade, ela às vezes jejuava, né, no Antigo Testamento ali, para pedir alguma coisa de Deus, para mostrar também a sua necessidade. Então, lemos em Esdras, capítulo 8, versículo 21 a 23, então, ali, junto ao rio Ahava,
proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito, a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus e ele nos atendeu. Então aqui estão jejuando para pedir a proteção de Deus, né? Para pedir a companhia de Deus. Então, para que nada acontecesse no caminho. Então é bem interessante também essa outra aqui, motivação do jejum, né? A questão da necessidade. E um outro elemento bem interessante de quando se jejuava também, era como uma expressão de comunhão com Deus. Então, também o jejum podia mostrar ou ser um indicativo de uma profunda comunhão com Deus. Assim nós lemos, por exemplo, no livro de Êxodo, né, da história lá de Moisés. Então, Êxodo 34, versículos 27 e 28. O Senhor disse a Moisés: escreva estas palavras, porque, segundo o teor dessas palavras, fiz aliança com você e com Israel. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Então aqui conta lá a história, né, de que o Moisés subiu lá no Monte Horebe, né, no Monte Sinai, né, e ficou todo esse tempo lá em, né, uma comunhão bem intensa com Deus. E diz ali o texto que ficou 40 dias e 40 noites. Então, aqui a gente já começa a perceber também a questão da simbologia do número 40. Vai aparecer em outros momentos também a questão de 40 dias ou 40 anos, né? Então, o Moisés aqui estava lá em profunda comunhão com Deus e não comeu nem bebeu. Essa experiência é também relatada ali no livro de Deuteronômio. Aí é o próprio Moisés, então, que fala, né? Quando eu subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança, né? Os 10 mandamentos, que o Senhor havia feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água, né? Essa é a mesma experiência que Jesus teve, né? Também. Se a gente lembrar lá da história retratada lá em Mateus, também em Lucas, né? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, também, Jesus aqui passou mesmo lá, sendo tentado pelo diabo, né? O livro lá de Marcos diz lá, estava com as feras, mas os anjos o serviam, né? Ele estava lá também na presença de Deus ali no deserto. Então, não tinha várias situações em que se fazia jejum na Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, né? E de forma, então, eram experiências, às vezes, de pessoas, né, que jejuavam e tal, que a gente viu, ou às vezes de grupos, mas também, ou, né, numa situação em que daí todo o povo fazia um jejum, mas também, assim, tinha uma experiência bem organizada e coletiva de um jejum, assim como nós temos agora, no período da Quaresma. Também lá, já no Antigo Testamento, né, o povo de Israel costumava a jejuar no dia do perdão, ou no dia da expiação, como é também às vezes traduzido na Bíblia. Então, deixa eu ver se eu tenho esse texto bíblico aqui. Temos aqui.
Levítico 16, 29 e 30. Isto lhes será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los. E vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. Então, essa é uma tradição muito antiga do povo de Israel, que é o dia da expiação. Quer dizer, expiação significa o dia do perdão, quer dizer, da purificação. As pessoas, né, quer dizer, ali Deus é que faz essa expiação dos pecados, né, essa purificação dos pecados, né, mas então tem um dia, né, especial, né, no calendário do povo de Israel, então, que era esse, né, o 10º dia do 7º mês. Então, nesse dia não se trabalhava, então era um feriado, né, ninguém trabalhava, né, nem o estrangeiro, nem a pessoa natural de Israel, né, e então e também significava que se fazia o jejum. E esse costume existe até hoje, entre o povo judeu, né? Se chama o Yom Kippur, que né, se vocês procurarem, então, lá no Google, lá, ou algum outro mecanismo de busca, né, Yom Kippur, o dia do perdão, então vocês vão ver, né, que também um dia muito especial dentro da cultura judaica, né, da religião judaica, né, e existe até hoje, então, e vem lá, bem lá do Antigo Testamento, né, quer dizer, é um dia que você, então, de reflexão e de jejum, né, que é o dia, então, que você lembra, né, do Deus que também perdoa os nossos pecados, né. Então, são alguns textos aí para a gente lembrar do que significa o jejum, então, na Bíblia. Então, é uma tradição muito antiga e que tem, assim, muitas motivações bem interessantes, né? E nos primeiros tempos do cristianismo, os dias mais comuns de jejum eram a Sexta-feira Santa, o Sábado Santo, né, o Sábado de Aleluia, né? E mais tarde, então, se estendeu o jejum por toda a Semana Santa, e aí, finalmente, se estabeleceu o período de 40 dias. Então, quer dizer, no primeiro tempo lá do cristianismo, nas primeiras décadas, né, então, o dia mais comum do jejum era, de fato, a Sexta-feira Santa e o Sábado de Aleluia. E aí, depois, então, mais tarde se ampliou para a semana toda, né? E depois, então, para o período da Quaresma. E era interessante que esse período de jejum era especialmente destinado a pessoas que faziam preparação para o batismo. Então, vamos pensar, o cristianismo estava no início, então as pessoas não eram batizadas de criança assim como nós, né? Então, elas aderiam à comunidade cristã. E elas passavam, então, por um período de estudo, né? E aí também, e nesse período de estudo, né, de catequese, que a gente chama, né? Então também faziam o jejum como preparação para o batismo, né? Então, o que é esses 40 dias? Né? Tem muito a ver, tem ligação com o período que Jesus passou no deserto jejuando, né? A gente viu outra experiência ali, que é o tempo, então, que Moisés ficou 40 dias lá no Monte Sinai, mas temos outras histórias também. O profeta Elias, fez uma caminhada de 40 dias também, simbólico, e o povo de Israel passou 40, mas daí não foram 40 dias, né? Foram 40 anos no deserto,
Então, é muito simbólica essa ideia aqui dos 40, né? Tem a ver com a história do povo de Israel, né? Com a história de Jesus também, né? Então, a Quaresma inicia lá na quarta-feira de cinzas, né? Se estende então até o sábado de Aleluia. E aí, se vocês contarem, alguém já contou quantos dias dá aí? Dá para nós puxar o calendário aí e fazer as contas aí de quantos dias dá, né, contando então a quarta-feira de cinzas, né, e o sábado também, quantos dias nós vamos ter aí. Se alguém tiver um calendário aí, pode ir contando. Você que está aí também vai nos assistir depois, aí em casa também pode fazer esse exercício aí, já vai fazendo esse exercício, né? Conta a quarta-feira de cinzas já junto ou não? Conta junto para ver quanto vai dar. Miriam, não estamos te ouvindo. Para mim deu 46. Isso, 46 dias. Então, a gente sempre diz a quaresma é o período de 40 dias após a quarta-feira de cinzas, os 40 dias que nós temos entre a quarta-feira de cinzas e a Páscoa, né? Daí que vem, então, né, como eu falei lá, o nome Quaresma vem da língua latina, né, que significa quadragésimo, né? Então, por que dá 46? É porque os domingos eles são excluídos da quaresma, né? Porque como a quaresma é um tempo de jejum, os domingos eles estão excluídos do jejum. E qual é o sentido? Será por que nós vamos excluir? Então, se você faz jejum na quaresma, no domingo não precisa fazer, né? Eu fiquei um bom tempo sem saber disso, né? Então, será que a gente ganha então um bônus aí por ter feito por não ter feito, ou ter feito nesses dias de jejum? Não é uma questão de bônus, mas por que será que o domingo é excluído do jejum? Tem um sentido também, não é à toa que o domingo foi excluído do jejum. O que o domingo nos lembra, né? O que é para o domingo no calendário cristão? O que representa o domingo? Não é o dia da ressurreição? Exatamente, né? Então, o domingo, ele é o domingo da ressurreição, né? E, então, a cada domingo, as primeiras comunidades cristãs celebravam a Páscoa, que é a fé na ressurreição. Então, a Páscoa é um dia festivo, né? Então, nesse dia, você vai se alegrar, né? Então, por isso que daí, então, não se contava, então, no jejum, né? Que é esse tempo, então, mais de reflexão, de penitência, né? Aí, nesse dia, então, você se alegra mais, né? Então, é por isso. Então, dá 46 dias, né? Porque os domingos, então, estão excluídos, né? E aí, então, como a gente já falou, né? Quem já viveu, então, ciclos a mais de vida, né? Recorde, então, que, principalmente antigamente, a quaresma, então, era marcada por muito mais seriedade, né? Então, certos alimentos saíam do cardápio, evitava-se ouvir música, ou cantar, não havia casamentos e nem bailes no período, né? Eu tenho que confessar que nós casamos na quaresma, e foi, assim,
Sim, até o pessoal questionou, assim, nós não nos damos conta quando nós marcamos o casamento, né? Depois, mas vocês vão casar na quaresma, né? Hoje já nem se, não se faz essa pergunta, mas na época o pessoal nos questionou, assim, né? Quando a gente disse, vocês vão casar na quaresma. Então, era assim, né, um período assim que tinha mais restrições, assim, né? Mas nem sempre se conhecia uma resposta precisa ou convincente sobre os motivos dessas restrições, né? Quer dizer, por que não podia, né, tocar música ou dançar, né? Então, se não fazia casamento, porque normalmente os casamentos tinham um bailezinho, tinha uma música e tal, então, né, não se costumava fazer isso, né? Então, não se tinha, mas nem sempre se tinha a resposta, né? Então, isso é comum quando os costumes, eles acabam se impondo, né, ou se acomodando como uma tradição irrefletida. Então, você acaba tendo o costume, mas não sabe explicar por quê, né? Afinal, por que não pode ou por que pode, né? Então, nos dias atuais, aí, a quaresma já não usufrui desse interesse, dessa importância que teve no passado. Mas eu acho que é importante a gente resgatar esse tempo da quaresma como um tempo de reflexão, de penitência, mas como algo consciente, né? E com um sentido adequado. Então, por que eu vou deixar de certas coisas, né? Então, a ISLB, esse ano, então, está motivando uma grande campanha, né, de jejum, oração, jejum e ação, né? Então, a cada dia a gente tem nas redes sociais da igreja uma oração, né, feita por um pastor, uma pastora sinodal. Nós motivamos o jejum diaconal também, né, que é o jejum? Nesse caso, a gente não está dizendo para as pessoas não comerem, né? Até porque ficar sem comer durante todo o período da quaresma, dificilmente alguém conseguiria, né? Mas a gente abdicar de alguma coisa nesse período, conscientemente, né? Então, eu gosto muito de chocolate, então, né, vou abdicar de chocolate nesse período, né? Ou, sei lá, não vou tomar bebida alcoólica nesse período, né? Ou vou, sei lá, não vou comprar roupa, não vou comprar, sei lá, alguma coisa, né? Nesse período. Vou abdicar um pouco também das redes sociais, alguma coisa assim, nesse sentido, a igreja motivou, mas assim, que cada pessoa pensasse isso conscientemente, né? E decidisse para si, também não é obrigação, cada pessoa, né, jejua se quer, não é o jejum que vai definir a fé da pessoa, né? Não é porque a pessoa jejua ou não jejua que é uma pessoa de mais fé do que uma pessoa que não jejua, né? Mas o que a gente queria com esse jejum diaconal? Eu queria também dizer assim, olha, bom, se você vai deixar de comprar chocolate nesse período, então pega esse dinheiro que você vai economizar com chocolate e doa para alguém, né? Depois, para uma família em necessidade, ou para algum projeto na tua comunidade, no teu sínodo, né? Então, é nesse sentido que a gente motivou o jejum diaconal. Quer dizer, ele vai fazer bem para você, né? Você vai abdicar de alguma coisa, vai refletir sobre isso, e vai ajudar outra pessoa ou uma instituição com a economia daquilo. Deixou de, né, tomar uma cervejinha, né, ou deixou de comer alguma coisa, então você vai guardar o dinheiro que ia gastar com aquilo e vai doar. Então isso é o jejum diaconal. Mas a gente faz isso no sentido de refletir, né? Também porque, por exemplo, se eu faço um jejum desse, eu posso refletir, afinal, eu preciso de tudo isso, né? Se a gente pensar, não sei se com vocês foi assim, no período da pandemia, mas nós aqui em casa, nós não compramos roupa no período da pandemia. 2 anos que a gente não saiu de casa, não compramos, né? Aí você pensa, vai comprar roupa para quê se você não sai de casa,
né? Você fez todo o teu trabalho, né, remoto, praticamente. Principalmente nós, assim, que tivemos essa possibilidade de trabalhar de forma remota. Nem todo mundo teve essa possibilidade, mas a gente teve essa possibilidade, né? Ficou quase 2 anos trabalhando e a gente percebeu, olha, e quanta outra coisa, será que a gente precisa de tudo aquilo que nós consumimos, né? Qual é a consequência do nosso consumo também? Pensando assim em termos de sustentabilidade do planeta, né? Dos recursos, né, dos bens naturais que a gente está utilizando, né? De que forma também as coisas são produzidas? Será que elas são produzidas de forma justa, né? Comercializadas de forma justa? Então, a gente gostaria que esse período da Quaresma nos motivasse nesse sentido, né? De pensar o jejum assim, olha, vou refletir as minhas ações também, né? A minha forma também de como eu entendo a sociedade, de como eu me relaciono na sociedade, né? Então, acho que nesse sentido é importante se a gente resgatasse todo ano, né? No período da Quaresma, ou num outro período, fazer essa reflexão consciente, né? Se alguém perguntar, mas por que você está fazendo jejum? Não é para agradar a Deus, né? Eu faço naturalmente porque a partir da minha fé eu quero refletir qual é a consequência da minha fé no dia a dia, né? Então nesse sentido eu acho que o período da Quaresma é um período muito interessante, né? Então nós não devemos jejuar por costume ou para mostrar algum tipo de piedade especial, né? Esta, inclusive, foi a crítica que Jesus fez, né? Deixa eu também passar esse texto aqui. Jesus, interessante, ele ficou lá 40 dias no deserto, lá jejuando, mas aparentemente ele não fez do jejum uma coisa assim tão comum assim no dia a dia dele, assim. Não que ele fosse contra o jejum, mas o que ele está falando aqui é contra a forma do jejum, né? Então ele diz assim, ó, quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Então, a pessoa está lá, fica aquela, mas por que você está assim? Eu estou jejuando, né? Então, olha, Jesus não é para isso, né? Não é para fazer isso, né? Quer dizer, a fim de parecer aos outros, né? Em verdade, eles digam que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Então, essa mesma recomendação Jesus fez lá em relação à oração, né? Quer dizer, não é para a pessoa, ou também em relação às ofertas, né? Quando ele diz, quando você der uma ajuda para alguém, você não é para ficar tocando trompeta, né? Trombeta, quer dizer, você não ficar falando assim, olha aqui que eu estou fazendo, né? Então, também com o jejum, não é assim para aparecer para as pessoas, né? Como essa pessoa é piedosa, ela jejua e tal, né? Mas é no sentido, assim, da reflexão daquilo que está por trás, né? Do jejum. Então, Jesus jejuou lá, mas, assim, tem um texto lá em que os discípulos lá são perguntados, o próprio Jesus é perguntado, mas os discípulos de João jejuam. Por que os teus discípulos não jejuam? Né? Então, João Batista também tinha discípulos, assim como Jesus, e, né, pelo que se vê ali no grupo de João Batista, tinha então esse costume de jejuar. Isso lá os João Batista, os seus discípulos jejuam, e vocês não o que vocês fazem, né?
Aí Jesus disse, não jejuamos porque enquanto o noivo está, né, presente, então tem alegria. Ele está se referindo a ele, né? Então ali enquanto ele disse, vai ter tempo em que eles vão jejuar, né, de tristeza, né? Mas por enquanto estão na alegria. Então, mas Jesus não faz uma crítica ao jejum, ele critica a forma e as intenções que estão por trás do jejum. Então, de nada adianta fazer jejum para mostrar piedade ou até para tentar negociar com Deus, né? Então, e da mesma forma não adianta jejuar se as ações não são condizentes, né? Se a nossa vida não é condizente. E esta é a crítica que a gente encontra lá no profeta Isaías. Deixa eu passar esse texto aqui. Então, esse é o capítulo 58 do livro do profeta Isaías. É um texto um pouco maior, vai estar em mais telas aqui, eu vou ler então esse texto. Grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas. Têm prazer em se aproximar de Deus, dizendo, por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Então, as pessoas estão dizendo aqui, né, para Deus, que adianta nós jejuar se você nem nota Deus? Nós nos humilhamos, mas você nem leva isso em conta. Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá do alto. Seria este o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então, aqui, o que é, né, o jejum que agrada a Deus? Né? Aquele jejum lá que eu desfiguro meu rosto, que eu fico lá sem comer, e que as pessoas percebem, nossa, até está emagrecendo de tanto jejum que faz. Mas será que a ação está condizente, né, com o jejum? Né? Então, o que agrada mais a Deus? Né? É a expressão externa, né? É um ato, né, de você abdicar de algo, ou é uma ação em relação a outras pessoas? Né? Uma não exclui a outra, né? Você pode jejuar e, né, fazer o bem a seu próximo. Mas se você só jejuar e não fazer o bem, ou pior ainda, fazer o mal, então o teu jejum não vai adiantar de nada. Né? Então, essa é a questão. O jejum, ele só vai agradar a Deus na medida em que ele também se mostrar nas ações, né, do nosso dia a dia. Né? E isso também vale para a própria oração, né?
também lá no profeta Isaías, no capítulo 1 de Isaías, diz ali, quando vocês multiplicam as suas orações, não as ouço. Isaías capítulo 1, versículo 15. Quando multiplicam as suas orações, não as ouço. Então, não é só não só o jejum, mas também a oração também, às vezes, não é ouvida por Deus. E por que Deus não ouviria uma oração? E o profeta Isaías, então, vai explicar que isso acontece quando falta a disposição para praticar a vontade divina. Então, ele diz, olha, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas, né, que eram as pessoas, assim, mais necessitadas daquela época. Então, tanto a oração quanto o jejum agradarão a Deus na medida em que estiverem acompanhados de ação. E essa conexão entre ação e ação também está implícita na pergunta que o apóstolo Tiago dirige lá à sua comunidade e também dirige a nós. Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16, nós lemos assim, se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, tal como a fé, a oração e o jejum precisam de atitudes que lhes correspondam, né? Então, acho que é muito importante a gente resgatar essa ideia do jejum, né, mas como um jejum consciente, né, da gente refletir sobre as nossas ações, sobre a minha forma também de consumo, de vida, né, mas sempre pensando que essa reflexão, essa decisão de jejuar, ela não vai definir a minha fé e também não vai determinar a minha salvação. Não é o jejum que vai determinar a salvação, né? O jejum não é uma obra que dá direito a receber algo em troca, mas é sim uma oportunidade para exercitar a fé. Então, nesse sentido, a gente pode aprender no tempo da quaresma, né? O jejum como uma oportunidade para refletir e exercitar a fé. Então, o jejum, ele nos ajuda até a nutrir a fé. E, especialmente se a gente pratica o jejum diaconal, né, também nos ajuda a servir a Deus e a servir as outras pessoas. Então, acho que eu falei bastante, né? Pastora Franciela, me deram o microfone, aí eu fui falando. Então, mas o que eu tinha para falar, eu paro por aqui, então, e a gente pode conversar um pouco aí. Passo a palavra para você novamente. Muitíssimo obrigada. Acho que todo mundo sai daqui recarregado, né, para essas últimas 2 semanas agora não, 2 semanas não, né? 1 semana e alguns dias de quaresma e também para a vida. Antes de eu começar meu blá 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 de um pastor para uma pastora, eu vou abrir para quem, né, gostaria de contribuir, tem alguma pergunta, algum comentário, é só abrir o meu microfone e falar. Então, para mim, fez bem esse esclarecimento maior sobre jejum, porque eu também fui educada naquele sistema que não pode comer carne sexta-feira. Quando eu tinha menos que 5 anos, eu chorava sexta-feira, porque Jesus morreu e agora quem é que vai cuidar de mim, sabe? E agora com o jejum, eu até anotei, jejum consciente é uma oportunidade para refletir e nutrir a fé. E não é uma coisa obrigatória, eu faço se eu quero, mas é
mas sendo a oportunidade para refletir e nutrir a fé, então eu me sinto mais motivada a fazer o jejum, porque ele é consciente, e também essa questão do jejum diaconal, né? Uhum. Essa aula hoje, para mim, foi muito importante. Obrigada, pastor. Alguém segue no Rio Grande do Sul, a gente ia dizer segue o baile, né? Quando dá uma pausa assim da banda, aí alguém quer dar continuidade? Bem, pastor, eu queria agradecer ao pastor Emílio por essa aula hoje sobre jejum. Foi muito, muito bom mesmo. Já estava até combinando aqui, minha namorada combinando comigo, que ela tá aqui assistindo comigo também, que na próxima quaresma a gente vai jejuar. Já estava até pensando aqui no que a gente vai jejuar. Porque foi assim muito bom mesmo, a sua explicação, não é, a motivação que a gente deve ter, algo realmente consciente, né, para fazer bem para a nossa própria vida, para o nosso estilo de vida e para a nossa fé. Então, eu só tenho a agradecer por essa explicação hoje, por essa aula de hoje. Tá? Então, na próxima quaresma a gente já tá sabendo. Que legal. Pois é, essa questão da quaresma, do jejum, ela nos remete, no meu caso, né, ao tempo da minha mãe, do meu pai, dos meus avós. E eu chorava, mas era de medo, porque eu era muito peralta e eu já sabia que a sexta ia ter aquela cumilança toda, e a gente ia estar ali, todo mundo rezando, que na época rezava muito. Mas no outro dia, a minha pisa, como chamava, estava garantida por mim e pelos irmãos, porque tudo que eles faziam, eu que era a mais velha, eu seria a responsável. Então isso trazia assim para mim um peso, né? Trazia uma responsabilidade. E eu me lembro de quantas vezes eu rezava. Gente, eu rezava tanto para não apanhar. E era uma mistura assim de medo. Eu era criança, e criança não sabe o que significa o jejum, o que é Semana Santa, como isso foi passar. Era uma coisa de tanto medo. Essa relação de Deus, igreja, essas coisas, elas fizeram, né, para mim, uma diferença enorme. Porque eu comecei a ver que eu rezava naquela época como criança, e nada acontecia, né? Eu tinha que rezar um texto todinho e aquela santa lá, e nada acontecia. Eu continuava apanhando, eu continuava tendo que ser responsável por tudo que os meus irmãos faziam. Então, o que é para ser bom, o que seria para ser, né, para a gente aproveitar, era algo assim que eu já ficava. Já pensou o que é você passar um dia todinho como criança, brincando, fazendo arte, no outro dia ter que apanhar, né, e falar de jejum, e falar dessa coisa toda? Ela me trouxe. Hoje, né, aos meus 50 e poucos anos, a gente já pensa diferente, mas eu percebo que ficou um bloqueio. Tanto é que eu não consigo, às vezes eu vou em algum ambiente que o pessoal estão rezando e tal, eu fico ali, eu digo, poxa, eu sempre me lembro que eu apanhei bastante, que eu pedia tanto. Hoje eu entendo, claro, né, mas isso fica dentro da gente. E eu tinha muito medo, só medo. E eu olhava as pessoas, naquela época, realmente ninguém fazia festa, ninguém conversava, ninguém. Se tivesse com o vestidinho ali rasgado, a gente ia para a missa com aquele vestidinho rasgado, não se varria a casa. E eu comecei a perceber que as pessoas matavam nesse dia, olha só, de criança, pequenininho.
Meu Deus, como isso aqui mudou, não é mais a mesma. Aí lá no canto da minha casa, o pessoal começou a jogar dominó. Nossa, Jesus está no inferno. Começou a jogar dominó. O pessoal aí começava a ouvir, eu era muito curiosa, eu via que aconteceu um latrocínio, algo assim que não tivesse, né, condizente com aquilo que era a quaresma. Aí começou, eu pensava, meu Deus, a coisa ficou agora pior. E aí também foi diminuindo essa questão daquelas comidas, né? Eu preservo, sou cozinheira e adoro esse período de quaresma, apesar de tudo, né? De todo o sofrimento que passei, mas isso aí já foi página virada. Obrigada. Pastor, pastora, né? O que eu pude perceber, né? Eu vi uma conotação diferente do jejum, né? Eu sempre observei o jejum mais como um ato, né? De benefício próprio, né? A própria questão da expiação dos pecados, né? Como o senhor falou, acho que é algo que, na minha visão, traria mais uma resolução para as situações do próprio indivíduo, né? Mas só que eu observei aí que o senhor falou a questão também de que o jejum pode ser motivo para atos fraternos, né? Que você leva para a comunidade, ao citar a passagem de acolhimento dos pobres, né? Ou daquelas pessoas de menor, as pessoas hipossuficientes de toda forma. Então, a questão de ser solidário, né, de não só ser solidário, de pensar, mas de agir de maneira solidária. Então, aí eu tenho agora um outro conceito, né, que lógico que pode ser ter um benefício próprio, né, através dessas reflexões, da expiação, mas também de atos que você pode fazer em uma determinada oportunidade, porque tem gente que não faz o bem o ano todo, né? Mas aí ele tem uma referência de pelo menos fazer em determinada oportunidade, né? Como é o caso da quaresma e do jejum nessa data. Então eu passo a ter assim, um conceito mais abrangente a respeito do jejum, que eu pude absorver dessa aula. Eu acho que eu sempre acho que jejum também é um ato de espiritualidade que não é padrão para todo mundo, né? Tem algumas pessoas, como o pastor Emílio falou, que para quem o jejum cai bem, para quem o jejum é algo quase natural, né? Eu sempre costumo dizer que quando a gente tá fazendo jejum, né? Especialmente nesse período agora, a gente deixa de passar um tempo no Instagram, por exemplo. Alguém aqui da igreja está fazendo isso? Estou deixando menos tempo de passar no Instagram. Então, que pelo menos uma parte desse tempo seja para de comunhão com Deus, né? Esse tempo de quaresma também nos leva a isso, olhar pra gente, né? E foi muito importante, eu acho, essa tua fala hoje à noite, né? Para olhar pra gente também, observando qual é a pegada que a gente deixa no mundo, né? De um mundo tão cheio nos anima ao consumismo o tempo todo, né? Em todos os aspectos da nossa vida. Todos. De tempo, de roupa, de alimento. E ao mesmo tempo o mundo está gemendo de dores, né? Pessoas, meio ambiente, justamente por todos os abusos, né? Que a nossa sociedade vive. Então hoje à noite foi, nossa, maravilhoso. A gente não precisa, quem não jejuou, viu, Tarcísio e Sofia? A gente não precisa esperar até a próxima quaresma. O tempo de quaresma é esse tempo em que a igreja toda é animada a parar, né? Mas o jejum, esse jejum, não para benefício próprio, né? Para conseguir agora alguma coisinha diante de Deus, tipo promessa, assim, né?
mas esse jejum como exercício de espiritualidade, de comunhão com Deus, sim, de arrependimento, sim, mas também de olhar de dar um pouco para a sociedade, para o mundo. Esse pode acontecer durante o ano todo, né? E que bom a gente poder ouvir essa palavra nessa noite de hoje. Eu até aprendi uma palavra nova aqui do vocabulário maranhense. Aliás, duas coisas eu aprendi. Eu tô aqui há um tempão já. Eu aprendi hoje que pisa também é peia, de acordo com Wellington. Vocês sabem vocês não sabem o que é pisa, né? É surra, laço, né? O Wellington falou de peia. E eu acho que a gente não apanhava, né? As crianças não apanhavam no sábado quando faziam bagunça na sexta. Eu não lembro disso, né? Pelo menos na minha infância, não. Não sei se, né? Achei isso bem interessante, de um jeito não necessariamente positivo. Alguém mais gostaria de comentar? O Emílio gostaria de reagir? Eu acho que assim, se a gente olhar, né, o que vocês falaram, né, testemunho da Ana ali, né, do medo que ela teve, assim, né, eu acho que assim, né, se você pensar assim na tua família, quer dizer, é uma tradição que herdaram, né, que veio lá tua mãe aprendeu possivelmente com a mãe, com o pai, que aprendeu com o pai, com a mãe, assim, mas talvez não estava o sentido ali, né? Por que nós não, né? Então, isso também, né? Se eu perguntasse para os meus pais lá naquela época, por que não, né, não pica lenha, não, né? Ou não varre, né? Como você falou, não faz nada, né? Talvez não tinha explicação, né? Então, acho que essa é a questão, né? De ter a consciência por que eu faço isso, né? Isso é importante, né? O que está por trás, né? Então, se a gente olhar na Bíblia, tem, né, muita motivação boa ali, né? E necessária, inclusive, também, né? Então, essa reflexão, né? Do porquê e também para quê, né? Por que eu, né? Para que eu vou fazer isso, né? Quer dizer, né? O que isso vai melhorar na minha vida, na vida das outras pessoas? Acho que essa é a reflexão necessária também hoje, né? Em qualquer coisa que a gente fizer também, né? Por que eu faço? Em outros costumes e tradições que nós temos também, né? Da gente sempre perguntar, mas por quê? E afinal, para que eu vou continuar fazendo assim? Em que sentido isso é bom para mim e também para as outras pessoas, para, né, para a comunidade também. Mas foi muito legal estar com vocês. Né? Deus da graça, que bom poder, Senhor, estarmos diante de Ti nessa noite de hoje, parar um pouco aquilo que a gente faz, o nosso corre do dia a dia, para poder ter comunhão contigo, ter comunhão entre nós. Eu vi uma palavra tão inspiradora, tão esclarecedora do pastor Emílio nessa noite de hoje. Que tu possas continuar derramando sobre ele as tuas bênçãos, sobre o ministério dele, que é tão desafiador como assessor da presidência. Que tu possas estar derramando sobre a casa dele as tuas bênçãos, proteção e cuidado, sobre toda a família do pastor Emílio. Derrama também sobre nós, Senhor, tua igreja, as tuas bênçãos, o teu cuidado, a tua inspiração, para que nós possamos sempre lembrar, Senhor, que a tua graça é presente dada a todas e todas nós. Que essa graça nos inspire para a gratidão, e a gratidão nos inspire para o testemunho concreto da prática do teu amor em tudo aquilo que nós fizermos, em todos os lugares para onde nós olharmos, que nós possamos ser testemunhas desse teu amor em todos os aspectos da nossa vida. Sê tu conosco, Senhor, orienta-nos e dá-nos uma noite abençoada de descanso sob a tua proteção. Por teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor seja sobre todas e todos vocês. Espero vê-las domingo e na próxima quinta aqui, nesse mesmo bate-horário. Depois, se vocês quiserem, manda o link
Se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas também as boas novas ouvidas nessa noite de hoje, sinta-se também muito à vontade para isso, tá bom? Deus abençoe vocês. Até quinta-feira.